Olá pessoal, então vamos para o nosso último vídeo, certo? Da sequência didática 2, preparação aí para a A2, ok? Então vamos organizar o parágrafo. Nós vimos aqui, eu trazer aqui para trás, nos vídeos anteriores, quem não assistiu, assista novamente essas aulas. Falamos sobre o projeto de texto, como montar um projeto de texto. O projeto de texto é o planejamento prévio, certo? Aí, 4 passos para montar o seu projeto de texto, a tabela solução, os questionários com as perguntas obrigatórias, questionário de contexto e fundamento, análise, né? Fizemos aqui, mostramos os modelinhos, vocês vão usar isso aqui, ó, essa tabelinha, vão colocar o que lembram de problema, vai lembrando, vai escrevendo, vai lembrando, vai escrevendo, não se preocupa com o que está escrevendo aqui não, que se tiver a ver com esses tópicos aqui, você vai escrevendo, certo? E depois você vai organizar aqui as estratégias, responde o questionário com base no que você colocou aqui, responde o segundo questionário também, e aí junta tudo, faz análise para juntar, separar os argumentos, os tópicos por parágrafos e preparar a estratégia de vocês, tá ok? Feito isso, olha só, foi montado na aula passada essa tabelinha, né? Foi respondidas as perguntas, foram respondidas as perguntas, certo? Foi feita a análise, que vai ser feita no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo. Esses textinhos aqui, em cada parágrafo eu vou colocar lá no começo para vocês lembrarem, tá? Aqui, ó, no primeiro parágrafo, citar a série e o que tem a ver com o tema, então vamos para lá. Primeiro parágrafo, estratégia definida para o primeiro parágrafo. Lá, quando a gente fez o estudo, a gente colocou isso aqui, citar a série e o que tem a ver com o tema. Informar o que tem a ver com a realidade e apresentar a tese. Então, é isso que vamos fazer. Então, vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu passar para cá. Dos diagnósticos desenvolvidos pelo médico da série americana Dr. House, a maior parte apresenta o uso inadequado de algum medicamento que agravou a doença do paciente. Lembra que lá na série a gente falou, lá no levantamento, a gente colocou lá qual o fundamento, aliás, qual o contexto, qual a contextualização. O que eu posso usar para contextualizar? Nós usamos lá, ele analisou, lembrou da série Dr. House, que traz aí vários capítulos com as pessoas que chegam lá com problemas que se agravaram devido ao uso de medicação por conta própria, né? Então ele colocou isso aqui. E continua, vamos continuar. Assim como na ficção, os riscos da automedicação estão presentes na realidade da sociedade. Opa, então eu trouxe aqui o tema. Olha, o que tem a ver com o tema? Os riscos da automedicação estão presentes na sociedade. Ok. Agora ele vai para a próxima fase. Tem que ter a ver, apresentar a tese. Isso acontece porque a recompensa do conforto físico imediato faz com que as pessoas busquem por conta própria os fármacos. Isso aqui a gente colocou lá, o que eu penso sobre a tese, né? Voltando aqui, ó, no estudo, ó. O que eu penso sobre o tema, na verdade? A recompensa do conforto físico imediato faz com que as pessoas busquem por conta própria os fármacos, né? Então ele colocou aqui, preparou aquela frasinha e já deixou pronto para colocar aqui. E aí ele vai encerrar. Lembra que o parágrafo é a introdução, que delimita o tema. O primeiro parágrafo tem o desenvolvimento do parágrafo, que ele apresentou a tese, e a conclusão do parágrafo, nesse caso, ele pode apresentar uma prévia do que vai fazer no segundo e no terceiro parágrafo. Ele pode colocar o seguinte: ele apresentou um contexto, pessoas que buscam automedicação por causa do alívio imediato. E aí ele continua: nesse contexto, faz-se necessário pontuar os seguintes fatores: causa e efeito desse comportamento. Então ele vai pontuar causa e efeito, vai para o segundo parágrafo. E, por se tratar de um problema de saúde pública, a responsabilidade do Estado sobre esse problema. Então ele vai causa e efeito, que vai para o segundo parágrafo, e a responsabilidade do Estado por se tratar de um problema de saúde pública. Então ele pode encerrar colocando aqui um pequeno repertório do que vai vir pela frente. Então o que ele fez aqui? Citou a série para contextualizar, apresentou o tema, apresentou a tese e apresentou um pequeno roteiro ali para encerrar o parágrafo, certo? Vamos então para o segundo parágrafo. Ele vai ter que falar sobre o que, pessoal? Causa e efeito desse comportamento. Causa e efeito desse comportamento. Bom, isso está lá na análise.
causa e efeito, citando os tópicos, e finaliza ligando com a série citada no parágrafo anterior. Lembra que nós vimos isso lá no vídeo anterior, quem não assistiu, vejam lá como estruturar o parágrafo, o projeto de texto, e foi tudo da análise dele, certo? Então vamos aqui, como é que ele vai fazer isso aqui? Então ele vai apresentar as causas e efeitos, depois no final vai citar, ligando a tese. Já vi aqui, ó, que está aqui, ó, ligando a tese não, a série citada no parágrafo anterior. Mas vamos ver como é que ele fez isso. A partir disso, cabe descrever, em primeira análise, as causas e efeitos desse fenômeno. A esse respeito, de acordo com o Dr. Drauzio Varela, então ele vai citar o Dr. Drauzio Varela, que não colocou aqui, mas ele resolveu usar. O uso indiscriminado de medicamentos sem orientação médica pode até proporcionar algum alívio ao doente. Principal motivo para a cura, a causa. Então, está aqui a causa. Ó. Segundo o Dr. Drauzio Varela, como traz o alívio imediato, as pessoas buscam a cura. Mas as reações adversas continuam. Podem ser muito graves. São exemplos dessas reações: ineficácia das drogas, reações alérgicas, intoxicações, até mesmo óbito. Óbito, consumo de medicamentos vencidos, os quais estavam armazenados. Então são vários exemplos. Logo, assim como no Hospital Dr. House, muitos hospitais do Brasil recebem pacientes com complicações de doenças impactadas pelo uso de remédio. Então ele traz aqui as reações adversas e diz que, assim como o House, né, da ficção, muitos hospitais do Brasil recebem pacientes com complicações impactadas pelos remédios, que são essas reações que ele citou. Faz a ligação dele aqui, como ele falou, ó, ligando com a série citada no parágrafo anterior, com o problema encontrado na série, né? Vamos para o terceiro parágrafo. Lembra lá, o terceiro ele fala sobre a obrigação do Estado, citando as leis, as falhas das leis, com os tópicos selecionados. Então, por oportuno, deve-se ressaltar, em segunda análise, a responsabilidade do governo sobre a situação. Sobre esse tema, conforme a Constituição Federal de 1978, todo cidadão tem direito à saúde, sendo a obrigação do Estado proporcioná-la. O objetivo dessa lei é promover o bem-estar e melhor qualidade de vida a todos os brasileiros. Entretanto, governantes falham por não promoverem mecanismos que evitam a automedicação, a qual, consequentemente, produz impactos negativos à saúde. Logo, os direitos constitucionais não são garantidos quando um cidadão sem orientação médica sofre agravamentos de doenças pelo motivo citado. Então aqui, pessoal, olha só. Ele trouxe aqui o assunto, que seria a responsabilidade do governo, né? Ele diz onde é que está a responsabilidade do governo, na Constituição Federal, que diz que todo cidadão tem direito à saúde, e a obrigação do Estado proporcioná-la. Aí depois de citar a lei, ele falou o quê? Fez o objetivo da lei. O objetivo dessa lei é promover o bem-estar e a melhor qualidade de vida a todos os brasileiros. Ponto. Depois ele faz uma crítica social. Entretanto, olha só, explicando, os governos falham por não promoverem mecanismos que evitem a automedicação, o qual, consequentemente, produz impactos negativos à saúde. Logo, os direitos constitucionais não são garantidos quando o cidadão sem orientação médica sofre agravamentos de suas doenças pelo motivo citado. Certo, pessoal? Então ele já bateu as duas ideias forças dele aqui. Ele vai então para o parágrafo conclusivo, que ele resolveu ter a seguinte estratégia: ratificar os argumentos e propor campanhas e pontos de coleta de obrigação do Estado e no final, né, e criar um efeito ligado à série de novo, retomar a série de novo no final. Vamos lá. Diante do exposto, fica claro que a automedicação é causada pelo bem-estar imediato e pela falta de acesso a orientações médicas. Então, a automedicação é causada pelo bem-estar imediato. Então, ele ratificou os argumentos. Isso posto, cabe ao Ministério da Saúde, órgão do Estado responsável pelo assunto, criar campanhas de orientação sobre o uso dessas drogas, bem como criar pontos de coleta. Então, olha só, campanha de orientação que ele colocou lá, com pontos de coleta para medicamentos que sobram de tratamentos, olha só, para evitar o armazenamento. Essa ação pode ser feita por meio de reuniões com a população nas unidades básicas de atendimento, por meio das mídias sociais, visando esclarecer a sociedade sobre riscos desse problema, compartilhando vídeos e depoimentos do paciente. Então ele tem aqui o que vai fazer, quem vai fazer, por que meio vai fazer, detalhe aqui, certo?
E aí ele faz aqui, ó, no final, um efeito ligado à série. Vamos ver. Dessa forma, o país poderá, diferente do que acontece na série americana, diminuir no futuro o número de atendimentos médicos por complicações de doenças tratadas de forma inadequada. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês aproveitem, estudem. Quem não assistiu os vídeos, todos os vídeos assistam na sequência, certo? Todos os vídeos, assistam na sequência a todos os vídeos, porque isso vai ser importante para que vocês compreendam e tirem boas notas na A2. Tudo isso vai ser cobrado, certo? Um abraço a todos, boa revisão.